Então a gente está falando, olha, existem os investimentos de impacto e existem os investimentos tradicionais. Mas a grande verdade é que todo investimento tem impacto. A verdade é que a gente normalizou o mercado financeiro ser totalmente desacoplado do mundo real. Tanto que se você abrir a sua plataforma de investimento, você vai ver, primeiro, fundos com nome crípticos, né? Assim, long, buy, short, DF, RF, 160. E depois você só vai ver o quanto aquilo lá está te dando de retorno versus algum benchmark. É tanto do CDI, é tanto versus Ibovespa. Você não tem a menor ideia do que está por trás daquilo. Você não sabe o que você está fazendo para ganhar aquele dinheiro, onde o gestor está colocando dinheiro para ganhar aquele dinheiro. Então, para mim, hoje, todo investimento tem impacto. E a questão é que a gente tem que derrubar a cortina dessa caixa preta. Porque a gente, não sei, acho que não tem mais muito tempo, né? A gente tem crise climática, se você andar pela rua, desigualdade está aumentando, a gente teve essa emergência sanitária, pandemia. Pô, nosso dinheiro ele deve ter a responsabilidade de criar um mundo melhor. Então, o que a gente está falando agora que investimento de impacto é pensar no futuro. Porque pensar no futuro e no seu legado não é só quanto que você vai deixar para os seus filhos, mas é também onde que você vai deixar seus filhos, né? Olá, eu sou o Renato Fasolino e este é o podcast Tal Investimento. Números e narrativas falam línguas distintas, porém complementares. Asvas Damodaran é um professor da Universidade de Nova York, referência em finanças corporativas e valuation. Ele escreveu um livro sobre esse assunto, chamado Números e Narrativas. Números comunicam precisões e narrativas comunicam histórias. Se a média aritmética entre 2 e 3 é 2,5, a média entre o segundo setor, que é o setor privado com fins lucrativos, e o terceiro setor, que é o setor privado sem fins lucrativos, rende uma bela história, que é a história da conversa de hoje. É uma conversa sobre a história do setor 2,5, um setor que traz investimentos bons para o bolso e para o planeta, colocando segurança, retorno e impacto na mesma equação. Estamos falando da nova economia, que conta também com o apoio de um movimento global chamado capitalismo consciente. E para falar sobre isso, eu trago outras duas grandes referências que eu tenho o grande prazer de apresentar. Primeiro, o Daniel Izzo, que é o CEO da Vox Capital e é pioneiro no investimento de impacto no Brasil. E o Dario Neto, que é CEO do Grupo Anga e conselheiro do Instituto Capitalismo Consciente Brasil. Muito obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. Muito legal. Prazerzão. Muito legal. Conta um pouquinho de vocês, conta um pouquinho da história, como é que o Daniel e o Dario chegaram na Vox, no Capitalismo Consciente, para daí a gente explorar um pouco dessa temática, para dizer o mínimo, interessantíssima. Vai lá, isso. Tá bom. Manda ver. Tem que ver, depende de onde eu puxo o fio, né? Vamos lá, vamos puxar o fio de... Na Joga verdade, aí, eu tenho uma carreira anterior, não no mercado financeiro, né? Eu trabalhei com desenvolvimento de negócio, então eu estava no Submarino, site de e-commerce, lá no começo, em 2000, então foi trabalhando com desenvolvimento de negócios, inclusive fui o responsável por estruturar e lançar a página de produtos eletrônicos, também estava cuidando de outros novos negócios. Depois passei por um tempo na Johnson & Johnson do Brasil, aí cuidando de marca, cuidei de Sundown, cuidei de Band-Aid. Nos últimos 2 anos lá eu estava cuidando de desenvolvimento de negócios para a população de baixa renda, mas foi um projeto que já eu comecei, né? Foi um projeto que eu meio que pedi para começar lá, porque em algum momento dessa vida corporativa eu tive uma crise de sentido, já estava nos meus 30 anos e para mim parou de fazer sentido trabalhar só por número, seja pelo número do meu salário, seja pelo número de crescimento de vendas, market share, etc. Porque eu achei que estava uma lógica muito de trabalhar dimensões paralelas, né? O prédio onde eu trabalhava tinha travesti na frente, criança de rua morando na mesma rua. Eu atravessava sempre essa rua para ir para o estacionamento, para pegar meu carro para ir para casa. E dentro do prédio era como se aquilo não existisse, né? A gente estava falando de retorno e quanto que a gente ia mandar de dividendo para o acionista
pensionista americano, né? Então, parou de fazer sentido para mim, fui buscar algum sentido, consegui, na época, pelo capital social que eu tinha na empresa, por ter gerido bem, razoavelmente bem as marcas, consegui criar uma área que, na verdade, era um projeto que eu estava fazendo que caiu no meu colo quando eu levantei essa demanda. Então, comecei a fazer um projeto lá que eu chamei de Projeto Elos, na Johnson & Johnson, em 2007, que era um projeto em parceria com uma ONG lá no Rio, que chamava CEDAPS, que é de promoção da saúde. E eles já tinham mapeados e apoiavam coisa de 100 e poucas lideranças comunitárias no Rio de Janeiro. As lideranças comunitárias eram quase sempre mulheres, porque era relacionado à saúde, mulheres que tinham começado a, sei lá, de repente distribuir camisinha, falar de tuberculose, fazer prevenção à saúde dentro da sua própria comunidade, começaram a virar referência. E aí, porra, virei referência, agora eu preciso dar conta, se juntava essa rede. Então a Johnson através da Johnson eu cheguei lá para apoiar, a gente fez um projeto com 10 delas para estruturar o material que elas usavam para promoção da saúde e fazer um grupo de vendas porta a porta de produtos Johnson & Johnson que rendia renda não só para as mulheres que estavam lá com elas, mas parte também ia para a associação, né, que elas criavam uma associação. E isso foi muito legal, que só, mesmo sem o dinheiro, antes do dinheiro, só delas chegarem na comunidade e falar agora eu faço parte de um projeto da Johnson & Johnson, elas já ganhavam um outro status. Para a empresa era bom, porque também podia vender produto. Então resolveu a minha questão da crise, mas eu senti que 2007 talvez fosse muito cedo para a empresa fazer um compromisso muito grande com um projeto esquisito desses. Acho que hoje a gente está em outra época. Hoje seria um projeto provavelmente mais abraçado, mas eu percebi que eu não ia conseguir a escala que eu precisava, que eu gostaria nessa transformação. Aí eu aproveitei que era um projeto que tinha pouca exposição lá e fui fazer pesquisa. Fui conhecer a turma que já trabalhava com o que a gente chamava de negócios sociais no Brasil naquela época, 2007, 2008. Tinha a Artemisia. E estava começando o Impact Hub. Então, o Impact Hub eles tinham alugado estavam reformando um espaço na Bela Sintra, que foi o primeiro hub aqui no Brasil. Eles chamavam Hub ainda, não era Impact Hub. E, poxa, eu comecei a me apaixonar por esse tema, né? E queria estar mais perto das pessoas. E o Henrique Bussacos, que é o fundador do Hub aqui no Brasil, junto com o Pablo. Mas o Henrique ele tinha um outro negócio que chamava Tecorra. E a Tecorra era um projeto que, tinha um monte desse naquela época, que era como fazer negócio de impacto. O pessoal ia para comunidades que já faziam alguma produção artesanal, autoral, e falava como é que a gente gera renda para essas comunidades vendendo através de internet ou etc. Então a Tecorra fazia isso. Eu virei investidor anjo da Tecorra, quer dizer, coloquei lá um dinheirinho para acompanhar. E através das discussões com o Henrique, me veio um dia, eu falei, poxa, se esse cara tem esses desafios, aí eu projetei, foi um, sei lá, um pensamento idealista total, falei, cada vez mais vai ter empreendedor como esses, querendo causar impacto através dos seus negócios. Era muito mais feeling do que dado mesmo, né? Isso era 2008 aí. Eu falei, eu já estava meio angustiado, porque eu sabia o que eu queria fazer, mas eu não estava tendo o espaço que eu queria. Eu falei, que sonho seria trabalhar dando dinheiro e apoiando esse tipo de empreendedor? Eu falei, o que faz? Quem é que dá dinheiro e ajuda a desenvolver negócio? Um fundo. Aí eu fui dormir com essa ideia. Eu falei, queria criar um fundo de investimento em negócios sociais. Que foi um pensamento completamente ingênuo, né? Que eu não venho de família com dinheiro, eu não tenho aquele network de milionários que investem em fundos de participação. Eu era de marketing em novos negócios, não era financeiro. Mas aí vem aquelas coisas, né? Aquelas sincronicidades. Falei para o Henrique no dia seguinte, o Henrique falou, então, a Kelly, que é uma das fundadoras da Artemisia, ela está vendo a Artemisia crescer, ela já tem um grupo de investidores americanos que quer começar um fundo, só que ela não acha sócio. E ele me apresentou para a Kelly. Coincidência significativa, né? Quase um sinônimo de sincronicidade, né? Então aí a gente até demorou 6 meses de conversa, coisa e tal, mas assim,
Na verdade, no dia seguinte que eu tive a ideia, eu já encontrei minha primeira sócia e já tinha investidor, né? Que hoje chama Potência Ventures, esse investidor. Ainda investe em muita coisa. Investe aqui no Brasil na Letros, na Legal. For You Too, nos fundos da Vox. E aí ela conhecia aí de uma rede de famílias com dinheiro, ela conhecia o Antônio Hermílio de Moraes Neto, que foi o terceiro cofundador, e ele estava na GV ainda, e o TCC dele era um fundo de investimentos de negócios sociais. Então, a gente se encontrou os três, aí final de 2008, começo de 2009, não porque a gente já se conhecia, mas porque acho que eram as três únicas pessoas no Brasil em 2009 que estavam com a ideia de fazer um fundo. A gente sentou, se deu bem, e em 2009 mesmo a gente lançou a Vox. Aquela, Uma história longa, né? Legal, mas assim, eu não conheço direito os detalhes, mas eu sei que tem a figura do Yunus, né, com a questão do microcrédito lá no Bangladesh, né, Grameen Bank. do Grameen Bank. E eu sei que, veja, de novo, não sei os detalhes, mas eu sei que tem uma diferença, né? O modelo Yunus era mais voltado para reinvestimentos, todo o lucro reinvestido, e tem a outra linhagem, que é a linhagem que sim, pode haver também distribuição, contanto que o objetivo final do trabalho seja o impacto. Nessa época se falava sobre isso, ou era mais para uma linha, era mais pela outra? Como é que era? Se falava sim sobre isso, né? Aliás, o Yunus e o microcrédito é uma grande inspiração para todo mundo. Você pode traçar a origem para diversas fontes, mas uma das fontes certamente é você falar, olha, dá para fazer um negócio como microcrédito que traz impacto tangível e ainda dá dinheiro, né? Então o Yunus certamente é um dos impulsionadores disso tudo, né? A gente está falando aqui de 2009, ele tinha ganhado o prêmio Nobel em 2006, né? Então ele certamente uma influência. Tem outras influências, outra influência grande aí eu considero o Stuart Hart, que é um professor do MIT que colaborou muito com o Prahalad. Eu lembro que em 2006, 2007 o papo era A Fortuna na Base da Pirâmide, que era o livro do Prahalad. Eu tenho esse livro, né? Mas aí veio o Stuart Hart que ele falou sim, aí ele criou ele falou sim, mas você tem que fazer modelos ganha-ganha se você quiser efetivamente trabalhar com a base da pirâmide. Então ele lança uma coisa que chamava Protocolo BOP, de Base of the Pyramid 2.0. Essa é uma outra grande influência, sem dúvida. Mas aí tem a terminologia, né? Eu falei de negócios sociais, fundo de investimento em negócios, era como a gente chamava na época. A gente meio que, em algum momento desse caminho, quando o Yunus veio para o Brasil, a gente, para respeitar o nome social business, negócio social, tem esse viés do Yunus, né? De não pagar retorno, não pagar dividendo ou retorno aos acionistas além do principal. Então tem isso. Então hoje a gente fala negócio de impacto social, um negócio de impacto. Porque o negócio social tem essa lógica ainda do Yunus de não pagar dividendo, etc. Show de bola. Senhor Dario. Muito bom, legal ouvir a tua história. Muito legal, muito legal mesmo. Inspirador. Bom, eu não tive esse momento como o Daniel teve de ter o clique, né, da crise dos 30, porque eu tô nos 30, né, então eu tô com 31 agora, mas talvez minha crise foi na adolescência, né. A minha adolescência, eu lembro quando eu vi o documentário do Al Gore, né, The Inconvenient Truth, e depois, bem nessa época, começaram a bombardear, né, muitas matérias, notícias, estudos científicos, né, falando do aumento do nível dos mares, do aquecimento global, né. E eu lembro ali, adolescente, eu fiquei assustadíssimo, né? Eu lembro de uma matéria, não vou lembrar de qual veículo na época, estava ali com meus 11, 12 anos, que mostrava o Cristo Redentor com água até o pescoço, né? Eu tenho que subir muito a água, né? Mas aquilo me assustou, né? Eu falei, nossa, como é que a minha vida pode de alguma forma estar a serviço desse cuidado com o planeta, né? E aí eu decidi que eu queria estudar engenharia ambiental com 12 anos, né? Com 12, 13 anos. Aí meu pai até falou, pô, ele vai mudar depois e tal, ali na escola, no colégio e tal. Acabei que eu não mudei mesmo, não tinha muitos cursos quando eu estudei de engenharia ambiental no Brasil, mas eu me formei na Unesp de Rio Claro e fui para engenharia ambiental com essa motivação. Mas acho que a motivação e o impulso, ele tinha muito mais a ver com querer colocar a minha vida, né, meu trabalho, meus talentos, a serviço dessa regeneração, né, a serviço desse cuidado, né, das pessoas e do planeta.
Bom, eu estudei engenharia. Na engenharia eu entrei com uma cabeça de ser, sei lá, trainee de empresa, né? Muito influenciado pela minha família, assim. Eu tinha um sonho, que tá engraçado hoje, assim, eu tinha um sonho de ser trainee da Petrobras na época, né? E no meio da faculdade eu fui para iniciação científica na área química. Depois eu conheci movimentos jovens na universidade, e os movimentos jovens viraram minha universidade, assim, né? Então eu me engajei muito com o movimento Empresa Júnior, né? Cofundei minha empresa júnior na época e aí eu fiquei apaixonado pelo empreendedorismo, né? E claro que também, né, por ter nascido numa família de classe média, você também tem o privilégio de poder falar, poxa, eu vou escolher seguir uma carreira empreendedora, porque querendo ou não, você tem o conforto da sua família ali, que no meio de uma família rica, mas você tem o conforto, né, de uma família de classe média. E eu decidi, vamos dizer assim, fazer minha empresa júnior, entre muitas aspas, aí na vida real, depois da faculdade. Já no final da faculdade, abri meu primeiro CNPJ. E você tinha quantos anos? Tinha 21. 21 anos, jovem. E 21, exato, faz 10 anos agora. E aí, do primeiro CNPJ, era um negócio que eu tinha um sócio, a gente fazia projetos de implantação de ISO 14000 em escolas, né? Tinha a ver com a minha formação ali, o que eu podia fazer sem crédito e tudo mais, né? E desse negócio, eu comecei a investir um pouquinho de dinheiro que eu tinha nessa época no meu autodesenvolvimento. Eu tinha uma crença que veio do movimento Empresa Júnior de que eu precisava me conhecer mais, eu precisava mergulhar mais nos meus valores, nas minhas crenças, e eu investi muito dinheiro em formações de CNV, né, comunicação não violenta na época, liderança, programação neurolinguística, fiz um tanto de formação, né, na época, e eu acabei me apaixonando pelas humanas, pelas ciências humanas, pelo desenvolvimento humano de maneira geral, e eu abri minha segunda empresa, que hoje é uma das empresas do Grupo Anga, né, que é a Tribo. É a consultoria de transformação cultural, formação de liderança e gestão com essa lente da nova economia, né, do capitalismo consciente. Eu fundei ela em 2012. Estava saindo da faculdade. E aí eu fui a primeira pessoa que colocou a pastinha debaixo do braço e vendeu o primeiro projeto, depois o segundo, o terceiro. E fui trazendo a primeira pessoa, a segunda, a terceira também. E tô nessa desde então, né? O que aconteceu de lá para cá foi que em 2015 eu tive a chance, apoiado por um mentor da vida, assim, de comprar uma segunda empresa que foi a Eureka, né? Então, eu comprei a Eureka em 2015, foi fundada pelo Marcelo e pelo Massal, né? Que é uma empresa de educação e seleção de jovens, né? Programas de estágio, né? Desenvolvimento de jovens. Em 2016 a gente fundou o Anga, a partir desses dois CNPJs, né? O Grupo Anga, que foi quando eu comecei a me engajar com o movimento capitalismo consciente no Brasil também. Então, eu encontrei na filosofia do capitalismo consciente, né? Eu também tinha tido contato com o movimento Choice, com Artemisia antes na faculdade, mas eu encontrei na filosofia do capitalismo consciente essa talvez a escola que eu queria, né, com a qual eu me identificava, para tentar usar do Grupo Anga como um laboratório para aplicar aqueles conceitos e viver os dilemas no dia a dia, né, de um empreendedor que está tentando gerar resultado, gerar lucro, sim, né, mas não a qualquer custo e tendo que acertar algumas vezes, errar muitas outras também na aplicação desses conceitos, né, para poder ter lugar de fala também, não só falar sobre isso. Nesse processo, né, bom, daí o Anga foi crescendo, né, hoje somos 120 pessoas trabalhando no grupo, nas empresas. Eu estou na posição de liderança do grupo. Eu fiquei 2 anos parcialmente afastado, porque fui 3 anos conselheiro do capitalismo consciente no Brasil, né, do Instituto. E aí o Rony, na época, agora Arezicô, né, reserva, e o Hugo, né, que é presidente do conselho lá, me convidaram para fazer uma gestão. Então, fui 2 anos diretor executivo para o Brasil voluntário, né? E voltei para o conselho agora, e totalmente dedicado agora ao Anga e ao Conselho do Capitalismo Consciente, ao Conselho do Instituto Integral também, né? Estou no Conselho do Instituto Integral. E é isso. Então, bom, não falei também, mas sou casado, tenho um filho de 5 anos e agora minha esposa também está grávida, da Catarina, nasce agora em outubro, aí, se Deus quiser. Muito legal. Poxa, parabéns. Legal, você falou capitalismo consciente, uma escola, né? Legal, uma escola prática, né? Uma escola que se executa ao mesmo tempo que se aprende, né? E é legal ouvir a história de vocês, apesar de serem trajetórias distintas, tem esse denominador comum que é essa coisa do impacto, que é essa coisa do significado do que vocês fazem, por que vocês fazem. De certa forma, eu também venho uma trajetória semelhante, corporativo, aí resolvi descobrir quem era, e nisso eu também conheci o capitalismo consciente, o ecossistema de impacto, comecei a cold call, mandar e-mail para Artemisa, para Quintessa, para Impact Hub, Cívico, Sistema B, comecei a estudar esse negócio.
Então eu percebo que assim, existe um denominador comum entre vocês, um pouco dessa história que eu falei, e de muita gente hoje em dia, que está sentindo, falta significado no que eu faço. A galera do corporativo está caindo fora, o tal da Great Resignation acontecendo e por diante. Então realmente é um movimento sem volta. Só que eu acho que ainda falta entender um pouco melhor o que é de fato impacto e o que é investimento de impacto, o que significa isso, conceitualmente falando. Para daí a gente poder entender qual que é o ecossistema, a figura de um venture capital, a figura de uma aceleradora, a figura de um capitalismo consciente, de um empreendedor, de um regulador, eventualmente, para daí poder traçar diferenças entre esse ecossistema de impacto, o ecossistema de empreendedorismo, digamos, não impacto, e aí Até começar como SG da vida, né? Tipo, para decair em ESG, cair um pouco nos desafios que a gente vive hoje, descarbonização e nisso. Mas começando pelo começo. O que vocês acham? Qual que seria a definição de investimento de impacto? Aqui, né? Então, assim, eu tô... Bom, beleza. A definição que a gente mais usa é uma definição do Global Impact Investing Network, que é o GIIN, que é uma rede global de impacto. A definição são investimentos que têm a intenção de causar um impacto socioambiental positivo e mensurável, além do retorno financeiro. E aí vale ressaltar 3 pontos dessa definição, que é o retorno financeiro logo depois que você fala de impacto, então é uma diferença do modelo filantrópico, né? Ele não tenta substituir filantropia, ele é diferente e complementar a filantropia. O mensurável também, depois do impacto social. E o mensurável, ele quer dizer que ele está, de alguma forma, na governança do negócio, né? Então, eu brinco, assim que o investimento de impacto começou a ficar conhecido, e principalmente grupos como tipo, o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, o AFC, começaram a falar de impacto, teve muito gestor, vou chamar de oportunista, que falou, eu fui olhar para o meu portfólio, eu descobri que eu já era de impacto, porque meu portfólio tem impacto. Eu falo, querido, provavelmente, e que bom, seu portfólio tem externalidades positivas, mas não é de impacto. Primeiro, porque você não gere, e segundo, que tem a outra definição do Impact Investing, que é intenção. A intenção é aquilo que faz você alocar o seu dinheiro. Então, a intenção está na sua tese de investimento, está na sua tese de impacto. Então, da mesma forma que você investe num negócio porque ele vai te dar um retorno, no investimento de impacto, você investe num negócio porque você vê um possível e desejável impacto naquele negócio. Então, você tem que ter a intenção. Não dá para descobrir depois que você era de impacto, né? Então, ops, né? Que bom que tem uma externalidade positiva. Mas eu vou te falar que hoje, e aí, sei lá, talvez jogando aqui uma bomba e saindo, e depois a gente pode explorar, eu tô numa crise com essa definição de impacto, porque eu acho que ele dá muita margem para quem não é de impacto. Então a gente está falando, olha, existem os investimentos de impacto e existem os investimentos tradicionais. Mas a grande verdade é que todo investimento tem impacto. A verdade é que a gente normalizou o mercado financeiro ser totalmente desacoplado do mundo real. Tanto que se você abrir a sua plataforma de investimento, você vai ver, primeiro, fundos com nome crípticos, né? Assim, long, buy, short, DF, RF, 160. E depois você só vai ver o quanto aquilo lá está te dando de retorno versus algum benchmark. É tanto do CDI, é tanto versus Ibovespa. Você não tem a menor ideia do que está por trás daquilo. Você não sabe o que você está fazendo para ganhar aquele dinheiro, onde o gestor está colocando dinheiro para ganhar aquele dinheiro. Então, para mim, hoje, todo investimento tem impacto. E a questão é que a gente tem que derrubar a cortina dessa caixa preta. Porque a gente, não sei, acho que não tem mais muito tempo, né? A gente tem crise climática, se você andar pela rua, desigualdade está aumentando, a gente teve essa emergência sanitária, pandemia. O nosso dinheiro ele deve ter a responsabilidade de criar um mundo melhor. Então, o que a gente está falando agora que investimento de impacto é pensar no futuro. Porque pensar no futuro e no seu legado não é só quanto que você vai deixar para os seus filhos, mas é também onde que você vai deixar seus filhos, né? Não adianta eles serem bilionários e não dá para respirar o ar, ou você ter que, cada mês, investir 1 metro a mais de muro.
ou ter que sair do Brasil para ir para qual país, né, também, porque não é que o mundo está uma maravilha. Então, assim, para mim, o investimento de impacto, eu destilo hoje para, cara, investir preocupado com o mundo que você vai deixar para depois, não só para o retorno financeiro para você. Acho que tem um lance legal no que o Daniel está falando também, que eu, por exemplo, muitas das vezes que eu ia dormir como líder do capitalismo consciente no Brasil, entendendo que junto com o Sistema B, com o Pacto Global, são um dos maiores movimentos globais que pautam nova economia via iniciativa privada, eu falava, cara, que privilégio e que responsabilidade, assim, eu estar nesse papel, né, e ter essas pessoas aqui comigo. E eu olhava para as 20 milhões de empresas do Brasil e para as, sei lá, 200, 300 associadas que eu tinha ali, eu falava, tem uma coisa muito errada, assim, sabe? Vamos olhar 5 mil empresas B certificadas no mundo. É muito legal? É muito legal. Sou apaixonado pelo movimento B. Mas a gente não tem mais tempo, né? Então, a gente tem que criar formas de furar a bolha, né? Então, acho que é muito legal isso que ele está falando, que o Daniel está falando, porque às vezes a gente fica fechado no nosso próprio idioma, no nosso próprio ativismo, na nossa forma de adotar uma linguagem específica para um nicho de mercado, seja de investimento ou de fazer negócios, e você não dialoga com o resto do mundo, assim, né? Uma coisa que eu tentava falar muito no capitalismo consciente, eu acho que o capitalismo consciente tenta se posicionar dessa forma, é se posicionar de uma forma que você não julgue as lideranças, as empresas, né? Que você pavimente uma jornada de evolução de consciência, né? De desenvolvimento, né? Para esses negócios em direção à nova economia. Porque a gente precisa, para ontem, furar essas bolhas, né? Que a gente vive, né? Porque ainda é um ecossistema super fechado, né? Você fala das mesmas pessoas com as mesmas pessoas há anos, né? E a gente precisa levar isso para muito mais gente, assim, né? A gente precisa que muito mais gente entenda o valor disso, não só do ponto de vista de gestão de risco, né, como o Daniel trouxe ali, que a gente não tem mais tempo, mas também do ponto de vista de corresponsabilidade, né, de responsabilidade compartilhada das lideranças das empresas. Né? Legal. Legal, porque vocês estão falando sobre a perspectiva do investidor, né? Eu acho que uma das formas de furar essa bolha, de capilarizar isso, é via o empreendedor, empreendedora, que recebe o investimento, por sua vez, oferece um produto ou serviço para um público maior. E duas perguntas. Primeiro, essas definições todas de impacto e por diante, existe no mundo dos empreendedores e empreendedoras, da mesma forma como os investidores entendem? E a segunda pergunta, existe algo específico, algo peculiar sobre o modelo de negócios de um empreendedor ou empreendedora de impacto que o diferencia de um outro modelo de negócio? De uma startup, por exemplo? Quer tentar? Quando o Daniel está falando, acho que tem um ponto para mim sobre negócios de impacto, tem a ver justamente com o modelo de negócio orientado para impacto, né? Então, quando a gente tenta fazer... Acho que a Quintessa, no passado, publicou um artigo que eu achei muito legal, inclusive, fazendo distinção sobre a ESG e impacto. Então, respondendo parte da sua pergunta, inclusive, ainda tem muita dúvida dentro do próprio ecossistema. Eu vejo gente confundindo conceitos, né, e mudando conceitos o tempo inteiro. Mas, de forma geral, né, entendo que negócios de impacto, né, e Daniel tem mais propriedade do que eu nesse tema, então, por favor, hein? Mas negócio de impacto, a gente está falando de modelos de negócio, né, de fato, ali que se propõe a resolver um problema, né, uma dor socioambiental, né? E quando a gente está falando de negócios ASG, né, ou negócios responsáveis, você está falando do como essas empresas fazem negócios, né? Uma vez eu tive um papo muito legal com a Aninha Aranha, inclusive, porque ela falou, lá para trás, quando você falava negócio de impacto, parecia que era um nicho onde você tinha, separava, assim, era uma linha, né? Daqui para cá tem empresas e líderes ruins, né, maus, e daqui para cá tem líderes e empresas que fazem bem para o mundo, ponto, né? E esse negócio não é binário, né? Sim. Então, você pode ter um modelo de negócio super legal, regenerativo, de impacto, e não necessariamente essa empresa ter uma super atenção em como ela cuida dos seus fornecedores, né? Como ela cuida dos seus colaboradores. Então, assim, ser uma empresa orientada para impacto, né? Ou de impacto no seu modelo de negócio, né? Não significa que ela é alinhada com as melhores práticas ASG, por exemplo. Ela tem uma governança ética justa, transparente, exemplar, né? Então, uma coisa não quer dizer a outra, né? ASG é sobre processos, né? Sobre como você faz negócios, né? Impacto, para mim, tem a ver com o seu porquê e o seu quê, né? O seu produto ou serviço final, né? Não sei se o Daniel concorda aí com essa visão. Totalmente, totalmente. Eu uso exatamente essa definição. O ESG é o como e o impacto é o quê, né? Elas são complementares, os dois necessários, né? Dá para ter uma empresa super boa de impacto, mas que, sei lá, na sua cadeia de valor, eventualmente compra de empresas que estão usando, sei lá, trabalho análogo à escravidão, porque não olham para o processo. Do mesmo jeito que tem empresas super boas de ESG, que seguem todas a cartilha, mas, sei lá,
vendem água gaseificada com açúcar para criança, né? Então, cujo impacto do produto não necessariamente vai tornar o mundo melhor. Então, eu acho que idealmente a gente tem que caminhar para as duas coisas, elas irem juntas. Mas quando você fala de negócio de impacto, eu acho que tem que... No final, ele vai para o mesmo lugar da minha resposta anterior. É o empreendedor que fala, olha, eu estou aqui, eu quero criar um modelo de negócio porque é sustentável, porque eu quero causar escala, mas o meu fim é resolver um problema. Eu quero deixar o mundo melhor. Então, essa mesma definição que eu falo para o investidor, o que você vai fazer com o seu dinheiro, você pode falar com o empreendedor, o que você vai fazer com a sua empresa. E a mesma coisa para você. Assim, eu estou trabalhando para o quê? Né? Então, tudo é um investimento de tempo ou dinheiro. Então, você pode se perguntar, eu estou usando com o meu tempo como colaborador, eu estou trabalhando numa empresa que está deixando o mundo, o produto da empresa está deixando o mundo melhor ou não? Então, meu tempo está sendo, minha energia está sendo dedicada para isso. É a mesma coisa para o empreendedor. Então, a diferença que eu acho quando você fala do empreendedor de impacto, do negócio de impacto, é quando tem uma intenção clara e essa intenção ela se reflete em processo, ela se reflete no desenvolvimento do produto, ela se reflete em quem você traz para dentro de casa, ele se reflete numa vontade de transparência de mensurar e de olhar para impacto. Então, é uma intenção anterior, mas que dá para ter dados tangíveis também, né? Tá. Então, é aí que eu acho, é que em 2009, quando a gente começou, tinha uma história de empreendedor social. Então, e por muito tempo a gente se pegou nessa, né? Para a gente investir como Vox, precisa ser uma pessoa que se denomina empreendedor social, e é uma denominação que vem muito de ONG, né? Vem principalmente da Choca, Exato. né? Que apoia líderes de ONGs exemplares, mas a gente mudou para assim, a pessoa não precisa necessariamente se identificar como empreendedor social, mas tem que ser uma pessoa que tem uma dor ali que ninguém hoje está atendendo e que eu quero efetivamente resolver. Né? Eu acho que volta pro ponto da intenção que você falou, até porque taoísmo, né? Eu tive uma conversa com o meu mestre de Kung Fu nesse podcast, foi formidável. A gente falou sobre isso, a diferença entre intenção e desejo. Na leitura oriental, existe uma diferença entre esses dois. Eles falam, a intenção já aconteceu, enquanto o desejo é um desejo, é algo que você quer. Então, se eu me denomino como um empreendedor social, quer dizer que eu gostaria de ser... Existe um desejo associado a isso. Enquanto a intenção, você vai lá, você já foi, aconteceu e fez. E depois alguém vai querer rotular isso. Isso foi um empreendedorismo social, ou foi o assim ou assado. Então a intenção, e eu estou concordando com você, é isso, ela é mais orgânica, ela é uma coisa que vem antes de você expressar um desejo em particular. Ela vem do coração, como o mestre falou, né? Enquanto o desejo vem da cabeça, do ego, vem do, eu quero tal coisa. Então ainda impacto, eu vi no site da Vox que vocês criam uma distinção entre mitigação e regeneração. Você podia falar um pouquinho sobre isso? E desculpa, eu te interrompi depois. Tranquilo. Aí está no campo da intenção, né? Assim, tem um reconhecimento de que, principalmente quando a gente está falando de sistemas naturais, que meio que mitigar já não é suficiente, né? Que efetivamente a gente tem que começar a trabalhar pensando em sistemas que ajudem a regenerar. Né? Então, é uma intenção. E o jeito que eu olho para a Vox, o jeito que a gente trabalha lá na Vox é atrás de utopias. Assim, eu acho que o mundo perfeito ele é uma utopia. Né? O mundo em que os negócios 100% causam impacto positivo, ele é uma utopia. Mas eu gosto muito da frase que eu descobri que não é dele, mas quem usa bastante é o poeta, filósofo uruguaio Eduardo Galeano. O horizonte, né? Ele fala da utopia que está no horizonte. Eu dou 10 passos, a utopia caminha 10 passos. Eu dou um passo, a utopia caminha um passo. Então, para que serve a utopia? Para eu continuar caminhando. Isso aí. Uma coisa que eu vejo assim, é quase
o negócios de impacto, investimento de impacto, é quase um bebê que está aprendendo a andar, né? A gente tem ainda uma força gravitacional gigantesca que puxa a gente para o business as usual, para fazer o negócio. A gente não sabe ainda quais são as alavancas que jogam a gente para o business as usual e quais são as que propulsionam a gente. E é um equilíbrio muito delicado entre você não cair no chão ou também não sair pela tangente e ficar inviável. Sim. Então, todo passo que eu falo é um descascar de cebola, mas é um descascar de cebola meio que integral. É um descascar de cebola da empresa, mas é um descascar de cebola que passa por um descascar da minha cebola. Um fractal, né? Cada vez eu falo, puta, olha só, isso aqui é uma idiosincrasia do que a gente faz. Sim. Tanto que a gente, há algum tempo atrás, criou uma reunião que a gente chamou de, podia traduzir para português, né? A gente chama Walk the Talk. Assim, qualquer um pode levantar a mão e falar, olha, eu estou achando que isso que a gente está fazendo não está condizente com o que a gente quer ser. E aí você pode ter 3 saídas possíveis dessa discussão. A saída de, realmente não está alinhado, mas para a gente sobreviver hoje a gente tem que continuar fazendo isso. Isso passa um pouco pela discussão que a gente estava tendo de saída, que a gente pode trazer para cá. Legal. Eventualmente. Você tem o outro de, olha, verdade, vamos trabalhar e criar projetos para melhorar. E tem vamos parar hoje de fazer isso daqui. Então, o regenerado, ele não é falando que o que a gente faz hoje ajuda a regenerar o mundo, mas é o jogar a bola lá para frente para a gente, sempre que a gente olhar para alguma coisa que não está ajudando a regenerar, a gente fala, olha, vamos tentar melhorar? Vamos dar mais um passo? Vamos ver? Ou vamos criar as condições para a gente não depender desse tipo de atividade ou atitude para caminhar para a regeneração? Então, um dos valores primordiais que eu acredito quando a gente fala de impacto é uma transparência profunda. De, olha, é isso que eu sei. Porque, assim, e um reconhecimento profundo das limitações. Falar, ó, dentro do que eu sei hoje, do meu nível de consciência atual e da minha capacidade de execução atual, isso é o melhor que eu consigo fazer. E eu me comprometo assim que eu tiver condições ou eu souber como fazer ainda melhor, eu vou caminhar para isso. Acho que é um pouco disso quando a gente está falando de regeneração versus mitigação. Mitigação às vezes eu posso falar, não, ó, tá bom assim, vamos só evitar isso daqui, mas acho que quando você joga a regeneração para frente, você fala, o que dá para fazer melhor? Qual é o próximo passo? Onde que hoje eu não estou lá? E caminhar para isso. Acho que a mitigação é quase tentando fazer uma analogia, não sei se procede, mas como se fosse mercado de carbono, né? A mitigação é assim, eu tenho um passivo ambiental, eu compro um crédito para zerar. Neutraliza. E a regeneração, inclusive uma outra conversa com o podcast, sobre a manutenção, a conservação do meio ambiente, que aí gera a externalidade positiva, que aí gera um patrimônio líquido ambiental, né? Porque você não está só compensando passivo, você está criando um insumo que inclusive ela codificou em token, um negócio super interessante, que permite algo além da mera mitigação, do zerar. Inclusive eu acho essa mitigação do jeito que a gente está trabalhando com ela bem perigosa, porque a gente assume que a conta é de mais e menos em toneladas de carbono. Quer dizer, eu posso queimar essa floresta aqui se eu plantar meia dúzia de A gente não tem a menor ideia de como a natureza funciona, a gente acha que dá para compensar um rio desviado aqui com meia dúzia de árvores ali, entendeu? Então, a geração vai além disso, certamente. Muito legal. Isso, bom, você trouxe palavras muito legais. Transparência, consciência, regeneração, capitalismo consciente, né? Você podia falar um pouquinho do capitalismo consciente, assim, a propósito? Você falou a filosofia, né, do capitalismo consciente. Claro. Aqui é um espaço para filosofia, cara. Então fala dessa filosofia e como é que isso, né, conversa com tudo isso. Legal. Bom, o movimento começou ali em 2004, né, um estudo de marketing do professor Raj, né, um indiano americano, muito inquieto por 2 razões. A primeira, porque o investimento em marketing, mais ou menos ali no começo dos anos 2000, das empresas, das 500 maiores listadas nos Estados Unidos, superou o PIB da Índia. E a segunda inquietação foi porque ele começou a observar, como estudioso de marketing, empresas na bolsa que estavam prosperando na contramão dessas alocações massivas de recursos em marketing, né?
E aí ele montou um grupo de estudo e foi estudar sobre isso. Um grupo de empresas que tinha na época ali Whole Foods, né, que depois foi vendido para a Amazon, Southwest Airlines, né, enfim, Patagônia, né, e muitas empresas que até hoje são super reconhecidas aí globalmente, né, como empresas que estão na sua jornada tentando deixar sua contribuição para essa discussão aqui, né. E, enfim, ele fez esse mergulho, né, foi estudar essas empresas, né, como um estudo de marketing mesmo. Ele descobriu que não era talvez só sobre marketing, né. Ele começou a identificar padrões e práticas que eram comuns a esse grupo de empresas, né? E ele chegou no que ele chamou dos 4 pilares, né, do capitalismo consciente. O livro original do movimento é o Firms of Endearment, né? Não é o Capitalismo Consciente, publicado no Brasil de capa amarela, né, pela HSM. É o Empresas Humanizadas, que é o de capa bordô, né? Foi publicado pelo Instituto aqui no Brasil também, que conta a história desse estudo e de como ele ficou inquieto com isso. E aí, além de encontrar esses padrões, ele começou a acompanhar, né, esse grupo de empresas ali, inclusive durante a grande crise subprime, ali, 2007, 2008, e por um período ali que chegou a 15 anos. E ele foi comparando o preço das ações dessas empresas, comparado com as empresas do Good to Great, né, do Jim Collins, e as empresas, as 500 maiores, né, Standard & Poor's. E em especial na crise, ele percebeu que tinha uma resiliência muito forte dessas empresas, né, que tinham práticas mais humanizadas, e o preço das ações, eles superaram muito a média do preço das ações das 500 maiores dos Estados Unidos, né? Que é a página do livro que a gente... Talvez seja a página do livro original que mantém o movimento vivo até hoje, né? Fala, poxa... Como é que mensurava essa humanização, essa humanidade das empresas? Boa, ele olhava para esses 4 pilares, né? Então ele olhava para propósito claro, né? O que ele chama de higher purpose, né? O propósito maior. Então, essas empresas tinham um porquê claro para além da geração do lucro, né? O lucro era uma consequência desses negócios, né? Então, higher purpose. O segundo grande pilar, o padrão que ele identificou, era a orientação para os stakeholders, né? Então, elas não eram só orientadas para os acionistas, né? Eram orientadas para os demais partes interessadas do negócio. Comunidade, governo, fornecedores, né? Colaboradores e tudo mais. Então buscavam nutrir as relações ganha-ganha-ganha, né, com essas partes todas, não só com o acionista. E isso é interessante, né, que muita gente acha que isso é um tema que o capitalismo consciente trouxe, né, à tona, mas a teoria de stakeholders é de 84, né, do Ed Freeman, que é uma coisa que pouca gente sabe, de 1984. A gente, entre aspas, celebrou, né. Tem a ver com o conceito do capitalismo de stakeholder, é a mesma coisa ou outra coisa? Tem a ver. É baseado no estudo do Freeman, né? Tá. Mas enfim, então ele identificou esse padrão do cuidado multi-stakeholder, né? Da geração de valor e troca de valor com alguém além do acionista, né? Ou dos acionistas. E os outros 2 pilares, eles tinham a ver com liderança consciente e cultura consciente. E aí, o jeito mais simples de explicar o que ele percebeu foi que tinham fundadores, fundadoras, executivos, executivas, empreendedores e empreendedoras apaixonados por esse higher purpose, né, por esse porquê, e que acordavam todo dia dispostos a transformar isso em um produto, um serviço, ou contaminar positivamente a sua cadeia de valor ali, né, de alguma forma. Então, essa liderança consciente, né, que tem esse olhar multi-stakeholder. E cultura consciente, ele resume de um jeito muito bom, assim, dizendo que é quando as pessoas entendem por que fazem o que fazem, né. E elas conseguem conectar o seu porquê, né, com o porquê da organização, e elas entendem a razão de elas estarem alocando o tempo delas para aquela empresa ali, né, e gera essa convergência de propósito. E claro que você materializa isso com artefatos culturais e tudo mais, né, mas ele percebe esse padrão da cultura, assim, que tem muito a ver com essa discussão toda que a gente está tendo aqui, eu acho, inclusive, né. No final, a gente está construindo cultura, né, está construindo cultura. Eu tenho a impressão de que a questão do propósito maior, tem muito ligado falando de marketing, né? A comunicação interna e externa da empresa, ela tem que ser simples, né? Por exemplo, existe uma agência de filmes que trabalha para escolas internacionais. Eu passei um tempo trabalhando lá e eles atendem a Graded, né? A escola americana. E você chega lá, assim, qualquer um, do professor ao diretor, a pessoa que está limpando o banheiro, até mesmo o aluno, assim, por que você está aqui? E é uma resposta muito simples, assim, para construir um mundo melhor. Eu não lembro exatamente as palavras. Era uma frase curta e que dizia muita coisa. Exato. E todos estavam alinhados com isso, né? Então, tem essa coisa que tem que ser simples. Que se for assim, qual é o seu propósito? Você escreve um artigo para responder, né? Ao passo que... E eu acho que é justamente essa complexidade que existe hoje de conceitos, de práticas, de terminologias, de
entidades certificadoras, que o negócio fica muito complicado. E tem um outro acrônimo, falando em termos, né? O tal do VUCA, que em português é VICA, né? Volátil, incerto, complexo e ambíguo. Esse é o mundo que a gente vive. Um mundo pós-pandemia, um mundo que está em guerra, um mundo que está com crise para tudo que é lado, ambiental, social e por diante. E eu concordo. E o dinheiro, ele continua... a lógica econômica, ela continua muito forte e o impacto ali ganhando seu espaço, né? Mas queria ver de vocês, nesse cenário VUCA, agora de novo, pensando de forma ampla, todas as adversidades, todas as incertezas, como é que o impacto conversa com isso? Como é que o impacto resolve esse problema? Como é que o impacto se relaciona com essas luzes vermelhas acendendo para tudo que é lado? Na verdade, eu acho que a gente cresce pelo amor ou cresce pela dor, né? Eu acho que o VUCA, ele está dando um nível de dor maior do que a gente estava acostumado, né? Tanto que os fundos, a discussão sobre fundo ESG, até a discussão sobre impacto, explodiu em 2020. Exato. Antes de 2020, ninguém falava sobre o tema. Estava no porão do porão, isso daí. Tinha meia dúzia que entendia o que estava falando. De repente, em 2020, todo mundo entende. Não só entende como tem fundo e como... né? Então, assim, esses movimentos e essa incerteza, eventualmente até esse medo, ele faz com que venha à tona a importância de se trabalhar com impacto ou métricas que vão além do meu conforto particular. Você fala, olha, porque começa a ficar claro que não dá para você ficar bem num lugar que as pessoas não estão bem, né? Então, o muro da sua casa não te defende mais das coisas que estão acontecendo no mundo. Então, não basta eu pensar no muro da minha casa, não basta eu pensar no que vai ser melhor para minha família, só nesse... Porque, efetivamente, você expande o que é melhor para minha família, né? Assim, você está tendo aí, quem tem condições, muita gente saindo das grandes cidades, porque está ficando cada vez mais inseguro. Chega uma hora que você fala, poxa, eu tenho que me preocupar com algo que é além do que está para mim. E acho que em inglês tem uma palavra que eu não consigo traduzir tão bem, uma expressão que eu não consigo traduzir, que é o enlightened self-interest, que é o egoísmo iluminado. Em prol da própria... Você fala, poxa, mesmo que você não se preocupe com o outro, é melhor que o outro esteja melhor, porque isso vai fazer com que você esteja numa situação mais confortável, né? Se você não tiver que investir num carro blindado, se você não tiver que andar de segurança, se você puder andar na rua à noite tranquilamente, isso é uma melhor qualidade de vida para você, mesmo que você não esteja nem aí para o outro. Então, eu acho que o VUCA, essas crises que estão acontecendo, elas estão tornando mais evidentes que a gente tem que cuidar do entorno. E eu brinco que toda essa história de capitalismo consciente, B Corp, negócio de impacto, e o pessoal sempre vem e fala, o business of business doing business, traz o Milton Friedman de vez em quando. E muita gente me pergunta, mas isso que vocês estão fazendo não é papel do governo, vocês estão querendo substituir ou cobrir a ineficiência do governo? Eu falo, não, a gente só está chegando mais perto da maturidade, porque eu tenho 2 filhos também, eu tenho um de 6 e um de 4. Filho pequeno só quer saber o que tem para ele, assim, come, larga, às vezes deixa o prato na pia, às vezes, mas não lava a louça. A gente, como negócio, a gente fala, o segundo setor não se preocupa. Como assim? O segundo setor só come, e aí depois tem que vir o governo ou as ONGs para lavar o prato do bonitão, né? Então, assim, eu acho que essa responsabilidade com os stakeholders é só a gente ficando mais maduro e falando, tá, então o setor mais poderoso hoje em dia da nossa sociedade e economia também tem que lavar o prato? Pois é, cara, tem que lavar o prato. Nada mais do que isso, sabe? Talvez se lavar o prato, o mundo já melhora muito. Guardar a sua louça, sabe? Às vezes, de repente, quem sabe cozinhar a sua própria comida, né? Que a gente externaliza tudo e a gente normalizou externalizar tudo. E agora essa discussão de
mas isso não é demais, mas Sim. isso não é papel do governo. Eu falo, acho que não, cara. Acho que todo mundo tem seu papel. E como investidores, como empreendedores, como empresários, a gente é responsável pelo mundo que a gente vive. A gente não pode jogar isso no colo, externalizar isso para outras organizações, outros órgãos, para cuidar da nossa sujeira. E quando você vai para fóruns multilaterais, assim, tá evidente que existe uma transição de poder no mundo para iniciativa privada, né? Então, assim, parte da nossa responsabilidade compartilhada, porque o nível de desigualdade que a gente vive, né, no Brasil em especial, né, o desafio da fome, do desmatamento, né? Poxa, o Brasil combina duas características que são muito raras, né? O segundo país mais desigual do G20, né, só perde para a África do Sul, e é o quarto maior emissor de carbono do mundo, né? Pela The Carbon Brief ali, quando você coloca a usocupação do solo, né? O que é muito raro, que normalmente você é um país grande, que é grande emissor de carbono, você não tem um nível de desigualdade tão grande, né? Está atrelado normalmente à emissão de combustíveis fósseis no mundo desenvolvido, né? O Brasil é o quarto do mundo? No ajuste da metodologia do The Carbon Brief. A Indonésia foi outro país também que subiu muito, né? Por razões parecidas, assim, né? Desigualdade. Então, assim, não tem negócio bom em país ruim, né? Não conheço. Então, não vai ter perenidade para os negócios se a gente continuar com esse cenário de desigualdade, né? E a inércia nos leva para mais desigualdade, né? Não para menos. Então, se a gente não olhar tanto para como a gente faz negócio, como por quê e o quê, né? Uma coisa só não vai dar conta, né? Uma coisa que eu tenho achado interessante é porque a gente vivia na bolha, né, do impacto, da consciência, do capitalismo consciente também, negócio de impacto. E o ESG fez um negócio muito interessante, né? Que ele explodiu essa bolha, né, de certa forma. E agora você tem o desafio, talvez que é o desafio oposto, né? Porque volume de capital, né, entrando em fundos, né, classificados, né, como a ESG, enfim, cresceu demais nos últimos anos, né? E acho que agora a briga é outra, né? A briga é sobre o greenwashing, né? A briga é sobre o quanto de fato são fundos ESG, o quanto de fato esse dinheiro está nutrindo causas, né? E tudo mais. Você deve ter acompanhado esses dias aí a autorregulação, né? A taxonomia dos fundos, né? Da Anbima que rolou e teve altas críticas, assim, né? Do pessoal. E eu acho super interessante, inclusive, assim, fazendo um zoom out, porque, de certa forma, era o que a gente queria há muito tempo. Era o que me tirava o sono no capitalismo consciente, falar, a gente precisa de mais gente engajada nessa conversa. Não para fazer greenwashing, né? Mas vai ser normal esse período de sedimentação de conceitos, de regulação, autorregulação, né? O Banco Central atrás, né? Anbima atrás, CVM atrás, né? A turma toda discutindo. Mas eu tô achando super interessante, né? Vendo essa comoção, essa mobilização do mercado. Essa semana saiu aquela matéria, né? Do estudo da McKinsey, né? E até o Capital Reset, né? Soltou também, né? Super sigo as meninas ali. E falando, né? Pô, será que o ESG vai acabar, né? Porque, poxa, ninguém mais sabe o que é, o que não é, né? Todo mundo tá usando Tá relativizando. Relativizando muito. Será que vai acabar? E a McKinsey falou, definitivamente não. E não vai porque o começo do estouro foi justamente a precificação do risco, né? Então, é a gente botando na equação do mercado financeiro, né? De risco, retorno e liquidez, a palavrinha impacto, né? Por quê? Porque climate change, né? Mudanças climáticas e desigualdade estão, de fato, afetando o retorno dos investimentos, né? E quando eu era adolescente, né? No Inconvenient Truth lá, muita gente falava que o Agora era doido, né? Que ele era maluco e ninguém levava muito a sério essa conversa de mudanças climáticas ou de emergência climática hoje. E hoje está afetando efetivamente o retorno dos investimentos, né? Então, não tem mais volta, assim, né? Tipo, então, a relação, para mim, é porque o nível de emergência é tão grande, né? O nível de necessidade, de responsabilidade compartilhada é tão grande que não tem como a iniciativa privada não se engajar nessa conversa, né? Então, é que aí mora uma dicotomia, mora uma profunda crítica que eu tenho sobre a forma como eu ouço falar sobre ESG. Porque o ESG nasceu no mundo de investimentos. Ele nasceu no Banco Mundial, Who Cares Wins, tal. Total. Banco, dinheiro, tal. O Damodaran, que eu mencionei no começo, o Damodaran escreveu um artigo de 30 páginas criticando profundamente o ESG. E veja, eu sou de RI, né? Então eu tenho meu lado financeiro, estudei contabilidade na faculdade, virei RI, virei ator, então agora a comunicação meio que entrou na sopa aqui. Então eu vejo storytelling, eu vejo valuation, eu falo assim, caramba, as narrativas são complementares e tal, mas a narrativa ESG, ela é backed, né? Ela é respaldada por números. Por número. 1, 2, 3. Enquanto você vai falar de uma vida que está sendo melhorada, uma árvore que deixa de cair, é diferente a relação do número com isso, né? Então, saiu lá o estudo da Harris Poll lá com a Google Cloud. 60% dos CEOs globais fizeram uma pesquisa com mais de 1.000 CEOs. Acho que a empresa deles está fazendo greenwash.
60 admitem, falam, não, pratica o greenwashing. Por quê? Porque se eu não falar, né, que eu não faço, eu pego mal, tal, não sei o quê. Então tem essas contradições, né, essa relativização, ainda mais hoje em dia. Por exemplo, eu vi lá, você falou de 2020, começou a bombar, né, o ESG. Eu não sei, veja se eu estou falando bobagem, mas eu lembro que em 2020 saiu aquela famosa carta do Larry Fink lá do BlackRock, falando... Acho que foi até 2019 primeiro. A primeira é 2012. Não, mas teve uma que pegou, que marcou, que foi aquele que falou que a sustentabilidade tinha se tornado pilar central. Foi essa de 19. De 19. E agora, acho que a última falou, então a gente vai avaliar, talvez não pegue tantas propostas ambientais, não sei o que. Né, então, vocês podiam falar um pouco sobre essa reconciliação complexa de números e narrativas aí que fazem, já que a gente não tem mais tempo para hipocrisias e para falar que o mundo é lindo, como é que a gente resolve essa sopa aí? Como é que resolve isso, cara? Como é que a gente sai dessa... Você falou de bomba de fumar, agora fui eu que joguei a bomba aqui. Sei lá, acho que é uma discussão de velho e novo mundo. Vai passar por isso. Você citou aí uma gestora que tem 10 trilhões de dólares para gerir, que tem participação em virtualmente todas as empresas do mundo. Isso é engraçado, né? Ele tem participação em todos os grandes bancos americanos. Então, é difícil, efetivamente, você fazer uma transição tão rápida ou tão clara. Você tem muitos interesses aí envolvidos. Eu acho que a gente precisa... Eu acho que tem vários ângulos que eu posso dar para essa resposta, mas eu acho assim, primeiro, a gente sente ainda uma necessidade de ter um denominador comum ou falar sobre alguma sigla para transmitir o que a gente quer fazer. Então, volta para mim a minha crítica, falar, puta, investimento de impacto eu coloco numa caixinha, mas todo investimento em impacto a gente deveria preocupar com todo o impacto que a gente causa em todas as atividades que a gente faz. Eu acho que a ESG está nesse mesmo lugar, a gente deveria estar se preocupando com tudo, mas como é que você chama isso? ESG. Aí você cria um grupo que faz, um que não faz, aí o cara pergunta o que é ESG, porque na verdade, no fundo, você ainda tem uma maioria que não está de verdade preocupada e está preocupado com o quanto que eu não adotar isso aqui pode machucar o meu negócio. Então, até é engraçado porque é quase a cobra comendo o rabo, porque eu, para as pessoas me entenderem e me apoiarem, eu tenho que falar, olha, isso dá retorno financeiro. Mas, na verdade, tem uma pegadinha aí que é mas você não pode entrar aí pelo retorno financeiro. Eu costumo falar, e aí para mim greenwashing, ele não é um grande problema, eu vou abrir um galho aqui, eu fecho esse parênteses aqui, mas por quê? Quem está fazendo greenwashing, não sabe onde está se metendo. Porque, assim, em princípio pode ser uma coisa legal, é um marketing bacana, mas depois de alguns anos, como você está vendo pelas cartas, é muito difícil de sustentar. Porque ou você quer fazer e vai ter que enfrentar o que precisa ser enfrentado para fazer de verdade, descascando as camadas da cebola, prato, né? Lavando o seu próprio prato, ou até, né? Então, ou você faz direito, então o greenwashing para mim, ele vai dar em duas coisas. Ou o cara começa com o greenwashing sem saber onde se meteu e percebe que tem que fazer direito, passa a fazer direito e começa a ser uma força para o bem. Ou ele não sustenta e aí ele vai perder, porque ele está traindo talentos com aquele discurso. E esses talentos, eles vão sair. Mas eu falo que é uma questão de velha e nova economia, porque já está vindo aí uma geração, e aí a gente tem um representante clássico aqui dessa geração, né? Eu já sou X, você deve ser Y, Millennial, né? E eu vou sair do esoterismo, tá? Não vou falar de crianças arco-íris, crianças antigas. Eu falo assim, a minha geração que foi para a faculdade, eu entrei na GV em 94. 94, a gente estava discutindo o fim da história. Eu nasci numa época que você tinha que fazer propaganda do capitalismo porque a gente tinha ganhado um inimigo comum que era o comunismo. Tinha duas formas de organização distintas que estavam disputando uma hegemonia no mundo. Sim. Final dos anos 80, começo dos 90, o comunismo se desmonta. Então a geração que vem depois daí já não é uma geração que tem um inimigo comum. Então
Eu cresci sob o milagre do capitalismo. Era só coisa boa que vinha do capitalismo. Aí depois, quando não tem mais inimigo para fora, você começa a olhar para dentro. Você fala, não, é bom. Aí vem a sombra, né? Mas, né? É bom, mas tá queimando floresta. É bom mais, ó, tem desigualdade. Então, as novas gerações já são gerações que crescem problematizando e pensando como que a gente pode melhorar. E desculpa Larry Fink, desculpa as empresas, assim, tá vindo uma maré que é muito maior do que você conseguir segurar. Não, é assim que a gente faz, não vamos garantir nosso core business. Você tá vindo aí uma geração que, gerações depois da sua, pior ainda, né? Que cada vez mais está ficando mais alarmante. Meu filho não come carne, tem 5 anos. Meu filho não come carne. Meu filho falou, ele fez aniversário de 6 anos e falou, manda avisar que eu não quero presente de plástico. Ele não usa canudinho porque usa plástico. Eu falei, imagina quando esse moleque crescer. Sim, né? Então, assim, não vai dar mais para você tentar. Então, eu acho que ainda é uma tentativa de manter o status quo eu vou fazer uma crítica a gente, homens brancos de meia idade, que é a representação desse painel aqui, tentando manter o status quo. Falando, a gente fazia assim, ouvi falar desse ESG, como é que a gente coloca o pezinho lá, parece bem, mas não muda nada do que a gente está fazendo. Eu acho que a gente está aí ainda, a gente está nos primeiros degraus de uma mudança. E aí você jogar... E eu tenho zero apego às terminologias de investimento de impacto. Assim, acho que tudo pode ir embora eventualmente. Total. O que não vai embora é essa semente que está atrás de tudo, que é precisamos dirigir capital, ou fazer alocação de dinheiro de forma a tornar o mundo melhor e não pior. Acho que isso está por trás de tudo. Você falou programação neurolinguística, né? O que você falou, precisamos, o precisar é um verbo modal. Precisar significa eu estou num determinado lugar onde esse algo não existe, eu preciso fazer algo para que esse algo passe a existir. Quando a gente fala de intenção, por isso que eu gostei tanto dessa palavra, eu sempre presto atenção quando as pessoas falam para ver quantas vezes elas dizem os termos precisamos tal, preciso tal, devemos tal, tal, porque isso sempre implica, isso não existe hoje. Isso vai existir em algum momento do futuro. E eu acho que para ver essa virada de chave, velha economia para nova economia, eu acho que é menos uma questão de falar o que precisamos fazer. Sabe, estudo científico, provas, evidências do que precisa ser feito existem aos montes. Mas parece que esse mergulho interior para ver o que é hoje esse status quo, pensando em termos de empresas e indivíduos, para que haja uma revolução interior, o encontro da sombra, você mencionou sincronicidade, um termo do Jung, a coisa do encontro com a sombra, né, a integração da sombra, é ver aquilo em nós mesmos, nas empresas que a gente gere, que tá fedido o negócio. Então não é tanto o que eu preciso fazer, mas assim, muda e depois o resultado aparece. É mais, porque aí, você entende, fica mais elegante no negócio, no sentido de que eu não fiquei batendo tambor, olha, estou em transformação. Não, você foi lá, resolveu, proof. Olha, era assim antigamente. Agora é assim. É só presente que tem, né? Não sei. Só uma contribuição pequena, que eu vi que você já trouxe isso umas 2, 3 vezes, o lance da intenção, né, e tal, e em cultura, em transformação cultural, né, e tudo isso que a gente está falando aqui é um movimento vivo, né, orgânico de evolução de cultura, né, cultural. A gente fala que a transformação cultural, ela acontece, né, ela emerge na tensão entre como as coisas são, como a gente gostaria que elas fossem, né. Então, acho que talvez não seja um ou, é um e, talvez, na minha opinião aqui, né, de que as duas coisas são importantes, né? Você visionar como elas deveriam ser, né? E você ter a consciência profunda de como elas são, né? Dali emerge a transformação da cultura, né? Na minha experiência é um feedback. Você tem um feedback loop. Você fala, eu quero fazer tal coisa, ou eu preciso fazer tal coisa. Vou usar o termo que você trouxe. Você vai e avança. Aí aquilo te mostra que você não mudou o suficiente para dar o próximo passo. Você sempre é a tampa, né? Você sempre é o limite da sua prática. Então, sim, eu acredito. Só quando eu mudo que eu consigo fazer melhor e dou mais um passo. Mas é na própria prática que me vem esse feedback de o que eu preciso melhorar. Então, tem uma relação para mim do preciso criar isso, eu gostaria de criar isso, eu quero criar isso. E eu mesmo ser o limite do que eu consigo criar.
E aí gerar. Então eu vivo em crise, eu vivo em pequenas crises. Porque aí eu tenho, putz, eu não estou conseguindo avançar, não estou conseguindo avançar, e agora o que eu faço? Vou pro buraco, e aí do buraco nasce a resposta de que alguma coisa em mim muda, Isso aí. que eu consigo destravar isso aqui. Mas são pequenas jornadinhas do herói aí, né? Usando Joseph Campbell. Campbell, de meio que uma espiral de desenvolvimento aí. Mas eu acho que, na minha experiência, tem também o desejo de. Tem o desejo de, e esse desejo não se realizar porque alguma coisa para mim, isso servindo de combustível Entendi. Agora tem uma coisa, nesse papo de construção de cultura, eu tenho uma crença aqui, baseada na minha pouca experiência, de que a gente constrói cultura de um jeito quase que determinístico, né? Com o sistema de gestão, com a infraestrutura, com a regulação, né? Então, é super importante o movimento regulatório, né? E assim, de vez em quando eu estou um pouco ansioso e falo, pô, calma, vamos ter um pouco de paciência. Quanto tempo a gente não demorou para a IFRS conseguir estandarizar os padrões de contabilidade financeira no mundo? Não foi rápido. Você imagina para estandarizar a contabilidade socioambiental, cara, para a gente conseguir reportar isso, como a gente reporta financeiramente hoje, né? Imagina o desafio, cara, de você criar arcabouço legal regulado e autorregulado sobre tudo isso que a gente está falando aqui no mundo, né? No Brasil, né? A gente está avançando, só que a gente está avançando talvez não na velocidade que a gente deveria. Então, acho que tem um espectro da construção de cultura que ela é meio determinística, que é, cara, infraestrutura, regulação, para orientar a forma das pessoas se comportarem, né? Acho que sem isso não vai. E tem uma outra ponta, que é essa que o Daniel está trazendo, a gente está puxando aqui, que eu ia até falar, assim, um dos grandes insights depois de 5 anos de capitalismo consciente é o tal do ODS 0 lá, né? Que o pessoal, inclusive, vocês estão acompanhando o IDG, Winner Development Goals? Sim, são 5, né? 6. As dimensões e Isso, tal, as exato. dimensões. Super legal, cara, assim, é uma reflexão que é a seguinte, cara, é um dado ONU esse, né? Com 1,15% do total de ativos financeiros do mundo, a gente financiaria 169 metas da Agenda 2030. É 1,15%, 1,16%. Então, assim, do quê? De qual? Do PIB? Do total de ativos financeiros do planeta. Total de ativos financeiros, tá. Então, assim, Flávio, falta grana? Não falta. Vamos combinar, né? Então, o que falta, cara, pra gente priorizar se erradicar a pobreza é importante, se cuidar de gênero é importante, se transição energética é importante? O que falta, né? E essa é a reflexão muito parecida que eu cheguei depois de 5 anos de capitalismo consciente, falando, por que são só 200 empresas? Não tem 5 mil entre 20 milhões do Brasil aqui, sabe? Por que é tão difícil engajar, né? Por que a jornada é tão árdua, né? E eu voltava nesse lugar, cara, dessas micro jornadinhas do herói, que é o tal do ODS 0, que é, sem evolução de consciência das pessoas, sem evolução de consciência das lideranças, não vai, assim, né? Tem muita fricção. E eu tô achando super interessante esse trabalho do pessoal do IDG, né, dos países nórdicos. Eles juntaram, acho que agora já são 190 cientistas. O Otto Scharmer tá no meio e tudo mais. Eles estão tentando meio que fazer um destrinchar do ODS 0. Né? Quais são as competências, os comportamentos que ajudam lideranças a evoluir em consciência ao longo do tempo, para que esse caminho, né, esse caminho avance, né? Porque no final, isso é muito legal também no capitalismo consciente, assim, eu via o quanto que mudava o engajamento de um CEO numa pauta que a gente queria trazer para ele, dependendo do idioma que eu usasse, cara. Assim, se eu usasse, não, vamos falar de promoção da igualdade racial, da diversidade racial, era uma coisa. Se eu falasse de antirracismo, assim, eu já não conseguia falar com tanto de gente, entendeu? Sim. Jornada, nível de consciência, né? Tipo assim, em que caminho naquele tema aquela liderança está engajada, ou já parou para pensar sobre, ou já estudou sobre. Então, assim, eu tinha um baita cuidado, assim, uma baita reflexão também de não julgar, porque eu falei, eu tenho minhas muitas incoerências aqui, inconsistências, né, em vários temas, como todo mundo tem. A gente só não pode se apoiar nisso também para, tipo, não andar para frente, não caminhar, não fazer as microjornadinhas, né? Mas tem um desafio para mim, cara, por trás disso tudo muito profundo. E a questão da mudança de cultura, né? Eu penso o seguinte, né? Você falou dessa onda maior que está vindo aí. Veja, na minha leitura, eu penso assim, Rússia, China. O mundo já mudou. A geopolítica já não é mais um tabuleiro de xadrez de um jogador só. Não é. Agora tem mais. É multipolarizado o negócio. E na minha leitura, China, Rússia, por exemplo, não estão se importando muito sobre ESG, não falam muito sobre isso. Não é uma coisa que parece ser uma grande prioridade lá para eles. Bem, a China é pioneira em energia solar, tem algumas... É muito fechado, né? Então,
Me parece uma questão mais ocidental, isso tudo que a gente está falando, de ESG, de capitalismo consciente, do mundo, desse lado do mundo que a gente vive aqui. E essa onda, esse tsunami geopolítico que está vindo, via guerra cibernética, o conceito de guerra total, né? É guerra econômica, é guerra cibernética, é guerra narrativa, é guerra econômica, é guerra de tudo que é tipo. E militar, né? Por experiência própria, né? Para mim levou 5 anos, tá? Não foi no microjornadas, foi uma caverna funda. Nietzsche falava, cuidado quando você olha para o abismo, porque eventualmente o abismo olha de volta. Então nessa de sair do corporativo, vou descobrir quem sou, virei ator. Cara, fui fundo demais, cara. Cadê os grãozinhos no chão para eu pegar meu caminho de volta, assim, sabe? Não achei. Perdi. Aí fui voltando devagarinho. E esse período, essa mudança de cultura, ela é muito difícil, porque ela te obriga a olhar para si próprio, indivíduo, empresa, e ver tudo aquilo que a gente sabe que existe, mas não quer ver, porque é incômodo. E precisa, e não só precisa ver, como fazer as pazes. O meu grande erro por muito tempo foi brigar com essa sombra. Kung Fu, vou eu ganhar. Não é fazer amizade com o negócio. É fazer amizade com esse novo mundo que está chegando. Talvez um mundo de onde você tem Rússia e China, que talvez não usem esse termo ESG, use algum outro termo, vai ter que encontrar um novo denominador comum para o negócio, para todo mundo poder confiar, né? Querer ter um pouco mais de paz, ter um pouco mais né, do mundo melhor que a gente fala tanto. Sabe que foi por isso que eu fui para o Instituto Integral, cara. Eu aceitei o convite de ir para o Conselho do Instituto Integral porque esse lance do DS0 alugou um triplex na minha mente aqui, né? Então, eu dormia pensando nesse negócio e falando, cara, como é que a gente, paradoxalmente, né, usar esse termo aqui, acelera a evolução de consciência das pessoas, né? E às vezes eu parava para pensar e falava, caramba, a resposta tá na desaceleração, talvez, não na aceleração, né? E aí eu fui para lá para começar a me aproximar de conceitos como desenvolvimento vertical, né, como Ken Wilber e tudo mais, e entender um pouco mais esse mundo, porque assim, a gente tá num papo super aberto aqui, eu não consigo entender porque é tão difícil para mim parar de comer carne, bicho. Assim, e não é pro meu filho de 5 anos, né, ou pro seu filho, entendendo que 74% da emissão do Brasil vem de ocupação do solo, né, de carbono, e que a gente tá derretendo a Amazônia, cara, assim, sabe? Então, por que eu não consigo? É tão difícil para mim fazer a minha parte em alguns temas, sabe? Não é tão simples quando só vai lá e faz, assim, sabe? Tem questões profundas, por isso que eu acho que esse mergulho no eu, esse tal do ODS0, eu tô nesse momento agora, tô nesse momento de mais fundo nisso. Mas eu acho que uma coisa que eu até hoje não consegui fechar a equação é que para você começar a se preocupar com isso, tem alguma coisa que te faz sair do conforto. Assim, de alguma forma, a pasta tem que sair do tubo. Porque enquanto está tampadinho e eu estou confortável com o mundo como está hoje, eu não faço nenhuma jornada. Você está falando, olha, um dos desafios da minha jornada é carne. Você colocou carne, um dos desafios da minha jornada. Pode ter gente que não acha que mas... que seja. Mas como é que eu faço... Como é que a gente faz as pessoas começarem a caminhar? Porque a minha impressão é que tem muita gente ainda que está vendo tudo pegando fogo em volta e fala, tá tudo bem, é assim mesmo. Na verdade, a gente tem que trabalhar para as coisas serem como elas eram antes, porque antes que era bom, né? Então, eu acho que tem uma grande massa aí, quando se fala 1% do dinheiro já mudaria tudo, quer dizer que tem 98% do dinheiro, ou mais do que isso, né, que não está disposto a mudar, porque está tudo bem, né? E às vezes é um ahá, é um momento ahá que vem que você fala, nossa, peraí, e aí a pasta saiu do tubo e nunca volta mais, e aí começa a jornada. O problema é que eu estou sentindo que assim, a gente ainda precisa ajudar, a gente não tem que ajudar, mas tem que começar a acontecer, assim, mais pessoas poderiam dar esse primeiro passo, né? E o que precisa acontecer, talvez pela dor, né? Talvez pelo umas palestras bem dadas, uma palavra que abre alguma sinapse, mas mais gente começar a caminhar ajudaria muito, eu acho. Na jornada do herói, né, isso que você falou sobre esse estalo é o chamado aventura, né? Então, você tem lá o protagonista da história, tá lá no mundinho dele, tudo bem. Tá tudo bem. Puff! Esse puff, ele pode ser tanto
por uma iniciativa própria, porque falei, puxa vida, não tá legal, deixa eu ir lá e mudar. Ou pode ser que dê uma trombada na cabeça que você qual que é a música que viralizou? De onde veio esse tiro? Não sei. Veio uma trombada, você não esperava. Então, esse chamado aventura, eu acho que para aqueles que não começarem a jornada por livre e espontânea vontade, vão ter que ir pela dor, infelizmente, porque essa trombada já veio. E ela se chama guerra. As coisas vão mudar. Não tem como não mudar. Então, se esses 98% do capital acham que está tudo bem, estão achando errado. No curto prazo, talvez. Enquanto der para maquiar, né? Derrubou a árvore, põe um papelão com árvore bonita, a gente bate uma foto. Né? Vai acontecer. E na teoria integral, acho que é legal, né? Pensando agora nas narrativas de novo, né? A força das histórias enquanto um elemento de amarração desses novos comportamentos, dessas novas práticas empresariais. Existem narrativas para venda, existem narrativas para RI, para investimentos. E a narrativa, eu acho que é aquilo que vai poder permitir que todo mundo se entenda sobre aonde estamos, para onde vamos. Né? O storytelling, você mencionou a jornada do herói, ela é uma narrativa. Então, qual que vocês acham que vai ser para esse mundo melhor aí que a gente tanto precisa? Qual que é a relevância da narrativa enquanto um elemento resolvedor de problemas? Trazendo o número junto, hein? Rapaz, boa pergunta. Eu acho que é fundamental. Acho que a gente também está precisando, talvez, indo para esse mesmo caminho aí, talvez trazendo Jung um pouco, novos mitos também a gente está precisando, né? Acho que está num momento que os mitos que a gente criou até agora, eles não estão mais servindo tanto quanto eles serviam antigamente, mas não surgiram ainda novos mitos ainda. É que mito leva milênios para sim, mas você começa a criar histórias que criam novos mitos, sim, né? Porque a gente ainda está naquela coisa do herói solitário que vence, e a gente tem esse lugar aí do herói solitário que vence e que sozinho resolve o problema e vai atrás dele sozinho outra vez. Eu acho que a gente está precisando de coisas mais comunitárias e mais colaborativas, né? Acho que a gente é acostumado a valorizar o indivíduo versus, não sei, só para defender que sim, acho que a narrativa é fundamental nisso. Mas concordando, mas trazendo isso que você trouxe. É uma coisa muito profunda, porque eu acho que vem de mito mesmo, a narrativa e mesmo usando um pouco do integral, aí, do laranja, do empresário vencedor, que consegue, até do vermelho, né? O herói que corta a cabeça do outro sozinho, coisa e tal. A gente está agora precisando de alguma coisa mais comunitária e mais de construção, mas é uma narrativa que consegue pegar por pelo emocional, pelo racional. Acho que também não pode ser. Eu acho que talvez uma das coisas que a gente tenha dificuldade hoje no ESG, o impacto, é que nosso discurso está muito racional. E, inclusive, eu quero discordar um pouco de você, quando você traz e fala, a gente precisa de uma contabilidade de impacto. Eu acho que a gente está tentando se encaixar numa lógica antiga para uma coisa que é nova. Eu olho para as questões de impacto, eu hoje, e eu adoraria ser provado errado, eu sou muito cético da gente chegar a um IFRS de impacto. Socioambiental. Porque a gente vai estar reduzindo coisas complexas a coisas muito binárias. E eu tenho medo do que isso pode acontecer. E eu fico me perguntando se isso não é parte de uma lógica, de uma mitologia antiga em que a gente pode comparar e deve comparar tudo. Então, sim, narrativa, mas eu acho que é muito complexo esse salto que a gente tem que dar. Muito legal o que você está falando. Bacana. Bem bacana mesmo. Um dia o Marcelo Cardoso lá na Integral, né, ele falou, a gente estava nessa discussão aí, e ele falou, poxa, algum autor da Integral, que eu não vou me lembrar agora, fala que para a gente conseguir trabalhar nessa transição para uma nova economia, a gente não pode só se isolar e criar, sei lá,
protótipos do que seria viver nessa nova economia. A gente tem que fazer as duas coisas, tanto testar coisas mais colaborativas, mais cooperativas, o que seja, ou novos arranjos de gestão culturais, de relacionamento, de negócios, do que seja, como também atuar para curar, né, questões da velha economia, né? Não sei, não vou lembrar agora o autor que fala isso, mas achei super interessante, né, de você não só se isolar nesse nicho, nessa bolha, como também olhar para essa velha economia e tentar atuar nesse processo de cura, né? Tentar fazer essa transição mesmo, né? Mas eu também não sei se a resposta está no FRS. Uma coisa super interessante, por exemplo, eu acompanho muito Humanizadas, né? Humanizadas é uma investida do Anga, né? O trabalho que o Pedro Paro está fazendo, aliás, acho que o trabalho que o Paro faz ali na USP é sensacional. Hoje, antes dos Estados Unidos até hoje, é o país no mundo que tem o maior volume de dados multi-stakeholder e mensuração de grau de consciência de empresas. O próprio Raj, né, tem acompanhado o trabalho aqui no Brasil que ele tem feito, e já é muito mais profundo, complexo, robusto do que o que é feito nos Estados Unidos. Então, assim, o Brasil hoje lidera do ponto de vista científico esse trabalho. O Paro está fazendo um trabalho muito legal. Inclusive, tem fundos na Espanha tentando usar o instrumento dele, né, o Conscious Business Assessment, tipo, comparar rating de crédito com rating de consciência de negócio e tal, bem interessante, né? Super legal o que ele está fazendo. E por que eu estou falando do Paro da Humanizadas? Porque a gente está acostumado, por exemplo, a fazer mensuração de um jeito mais binário, né? Então, vai lá, mensura, tem, não tem, numa escalinha e faz auditoria depois, né, para poder certificar, né? E o Paro traz uma abordagem que eu acho muito interessante e combina um pouco de Lalu com o Wilber e tudo mais, que é trazer a abordagem de percepção do grau de qualidade das relações, né? Então ele vai lá e vai falar, vamos medir a qualidade das relações, que é uma auditoria humana, vamos dizer assim, né? Então, vamos perguntar para os stakeholders como é que eles percebem a qualidade dessa relação da sua empresa com eles, né? Fornecedores, comunidade local e tudo mais, vão medir isso, né? E é um jeito, sei lá, bem menos ortodoxo, né? E diferente de mensurar, por exemplo, alguma coisa. Então, eu também não sei se vai ser via IFRS. A real é que acho que tem esse dilema da transição, de como é que a gente faz a ponte, né? Da velha para nova, assim, não tem muita resposta também. Se fosse para eu dar, né, uma resposta, primeiro, que resposta que eu tenho, né? Mas se fosse para eu especular uma resposta aqui sobre, eu concordo com você essa questão da cooperação, das comunidades, como uma forma de fazer essa transição. Só que enquanto houver na cabeça do ser humano essa noção da posse, esse dinheiro é meu, a xícara é minha. Ela não é daquela pessoa, ela é minha. É que é até problemático falar isso porque já podem me taxar de comunista. Né? Então, né, queima o dinheiro. Não é bem assim, mas eu acho que está um pouco ligado a esse conceito de posse. Como que é, se é de todos, como é que pode ser só de um? E vice-versa. Né? Então, é uma reconciliação complexa. Né? E veja, eu não estou fazendo apologia aqui para comunismo, pelo amor de Deus. É mais uma noção realmente, essa sombra, esse mergulho, ele vai ter que tocar nisso. Não tem como fugir disso. Ele passa pelo a questão da escassez versus abundância. Uhum. E eu escrevi até um artigo, eu escrevia às vezes para o blog da revista Trip, e aí teve um dia que ficou muito claro para mim, assim, eu escrevi que é uma questão eu fiz uma analogia do fluxo do dinheiro com o fluxo sanguíneo, né? E hoje e uma das partes da teoria da mudança da Vox é que a nossa relação com o dinheiro hoje, todo mundo está ou correndo atrás ou tentando defender o que tem, ou correndo atrás do que não tem, ou as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, é uma relação que tira muito dos graus de liberdade e do nível de criatividade que a gente pode ter na nossa... Quanta gente que seriam atletas maravilhosos que não podem ser atleta porque não tem que virar, sei lá, contador para sobreviver, né? Artistas, né? Mas imagina se o nosso dedão tivesse medo de amanhã faltar sangue, né? E ele fala, não, deixa eu acumular. Sim. Né? Sim. Ou o coração, falar, deixa eu parar de bombar porque pode faltar amanhã. Então, a relação do dinheiro ele poderia mudar. Eu acho que não é nem questão de ser de todo mundo, mas porque aí mas o fluxo ele ser mais saudável. Porque mesmo a água, né? A água acumulada apodrece, né? E tem gente que tem bilhões de reais parado na conta do banco. Esse dinheiro está apodrecendo, a energia desse dinheiro está apodrecendo. Porque aí ele está
a acumulação de sangue é uma patologia e a falta de sangue é uma patologia também, né? Então, um é relação direta do outro, de alguma forma. Então, é uma questão da gente, eventualmente, não ter tanto medo. Eu brinco lá na Vox, né? Eu sou o CEO, eu sou o principal acionista também, eu sou um dos fundadores. Se eu virar bilionário e tiver ainda pobre no mundo, eu falhei na minha missão. Eu não posso falar do que eu estou fazendo e, de repente, eu ser um bilionário e ter R$1 bilhão parado na minha conta. Eu vou estar sendo condizente com o que eu quero criar. Então, tem muito dessas discussões aí, passa para mim pela essa relação do fluxo e desse nosso relação difícil entre abundância e restrição. Muito legal. E é uma polaridade, né? Que você sustenta, né? E você sustenta quase como uma loja de lâmina escata, né? É um equilíbrio dinâmico isso, né? Essas polaridades todas, né? A gente vive muitos esses dilemas no anga, assim, fala, pô, cuidado ou performance, né? Cuidado e performance, tá, mas não tem uma equação perfeita, cara, assim, às vezes a gente perde um pouquinho a mão na performance, depois perde um pouquinho a mão no cuidado e é um equilíbrio dinâmico, né? Lucro com propósito, cara, sustentando polaridades o tempo inteiro, assim, né? E é o desafio o desafio do capitalismo consciente, né? Tipo, não tem uma equação perfeita desse negócio, assim, né? Pelo menos não achei ainda. Legal. Não, e ó, já meio que tá caminhando nessa jornada nossa aqui, caminhando já pro ponto de partida, talvez, né? Antes disso, muito obrigado. Essa conversa está sendo muito legal. De verdade, muito obrigado. Qual que é a visão, então? Qual que é tudo isso que a gente falou? A gente foi fundo, a gente deu um mergulhão aqui. Qual que é o mundo que vocês querem deixar para os seus 2 filhos, para a sua filha que está para nascer? Como é que o impacto colabora para isso, com a força das narrativas, com a consciência de um novo capitalismo, de uma nova economia, a força das comunidades, da cooperação? Papo aberto agora, assim, o que o coração, a intenção está falando sobre o futuro? Boa. Cara, assim, eu acho que a gente tentar trazer o peso para os nossos ombros de 98% do capital do mundo e desafios globais, né, como a desigualdade, a emergência climática, não rola. Assim. Então, acho que esse paradigma, né, do herói, assim, como o Daniel falou, né, cara, assim, acho que a gente tem que cultivar uma visão bem menos egocentrada, assim, mais de formação de lideranças e saber que a gente não vai resolver os problemas do mundo, né? O ser humano é bem finito, né? Nosso tempo aqui é muito breve, né? A gente não sabe quanto tempo a gente vai estar aqui. Então, acho que do meu lado lá, acho que o meu pensamento é enquanto eu estiver, né? Tendo o presente da vida, assim, é como é que eu posso ajudar a multiplicar essas sementes da nova economia, assim, né? Então, sei lá, pensando no meu filho, na minha filha que vai nascer, assim, fala, cara, tipo, se ela puder olhar para a televisão um dia, para o jornal, para o podcast e achar exemplos de empreendedores legais, né? Empresas legais que estão na sua jornada ali, né? Que estão buscando gerar um resultado e estão sendo honestos, sinceros, né, e vulneráveis sobre as suas incoerências e estão tentando contribuir da sua forma, né, mais abertos, né, já passaram pelo clique ali, acho que vai ser muito legal, assim, o que eu não gostaria é que talvez ela ligasse a TV ou procurasse um podcast e não tivesse talvez alguém na iniciativa privada ou alguma liderança na qual poder se inspirar, assim, né, e falar, poxa, então acho que o nosso trabalho aqui, o meu trabalho pelo menos é tentar multiplicar essas sementes, né? Tentar criar mais exemplos legais, né? Tentar viver a nossa própria jornada também, né? Para que ela promova esse desenvolvimento e dos que estão no nosso entorno aqui. Então eu fico mais nessa cabeça. Muito legal, muito legal. Daniel Iso. Eu acho que não tem um fim, né? Eu admiro quem trabalha com esse tema, eu admiro o que o Dario está fazendo e quem está nesse caminho, porque a gente está trabalhando por um mundo que muito provavelmente a gente não vai ver. A missão que a gente se colocou na Vox é ajudar a criar um mundo com mais abundância, equidade e transformações socioambientais positivas, né? Então, assim, para mim o que mais pega abundância, equidade, talvez eu colocaria aí liberdade, mas não nesse libertarianismo, né? Liberdade, abundância, equidade. Esse é um mundo que eu acho que a gente tem que almejar, e que eu almejo, que eu gostaria de ver acontecendo. Muito provavelmente eu não vou ver no grau que eu gostaria, o que eu sonho
nessa utopia, mas acho que seria muito legal ter um mundo em que a lista que a gente admirasse não fosse dos 10 maiores bilionários. Não sei qual é a outra medida, né? Tem aquela música lá do Society, do Ed Vedder, que também não pode ser quem tem menos. Se menos é mais legal, quem é que mede? Então, assim, não é nem mais nem menos, é alguma coisa que talvez não tivesse nenhuma lista, não sei, mas a gente conseguisse ver exemplos e pudesse ter uma vida mais feliz, mais livre, mais abundante para todo mundo. Eu acho que passa por coisas tão básicas. Eu e minha esposa, a gente está na mesma. Minha esposa trabalhando muito em regeneração, trabalhando em regeneração de terra e de plantando, etc. A gente fala, por que não podia ser uma política pública todas as árvores da grande cidade serem árvores frutíferas? E aí as pessoas podem, pelo menos, ter o que comer da árvore frutífera. Por que a gente não tem árvore frutífera na rua? Por que não é uma política pública? Sabe, uma coisa que traga mais abundância e tá de coisas, às vezes, muito simples. Né? Por que todo terreno baldio não é aberto para a comunidade, para a vizinhança plantar suas próprias hortas naqueles terrenos baldios? Mas não, a gente fecha o terreno baldio. Por que tem tanto prédio vazio enquanto tem gente morando na rua? Assim, tem muitas coisas que podem ser até simples, que gerem mais abundância e mais equidade. Eu queria que a gente trabalhar para o mundo nessa direção. Muito legal. Quando a gente fala em visão, né, traz sempre essa perspectiva de tempo, né? Inclusive o logo ele tenta reproduzir isso. O T é o tempo é a moeda, né? E o tal é o infinito, né? O símbolo, e o A é a sustentação. Eu procuro pensar no tempo não como uma linha horizontal, né? Como talvez seja a convenção, passado, presente e futuro, mas sim como uma linha vertical, né? Um eterno presente. Ele se desloca, assim, e nunca vai haver um futuro, assim como nunca houve um passado. Existe um agora no qual a gente acumula data bytes sobre o que passou e imagina um futuro, mas é sempre agora, nunca vai ser depois, né? Então, essas mudanças, essas adaptações, de fato, elas geram trabalho, elas geram empenho, intenção para que se transformem. Mas eu acho que para que esse futuro chegue, né, a gente se dá conta que ele já está aqui e nunca deixou de estar aqui e que é de fato é esse compromisso com esses valores que você trouxe, que eu gostei muito, equidade, perceber que existe uma abundância. O universo é infinito, por que o dinheiro tem que ser finito? Por que tem que ser mais para um, menos para outro? Tem galáxia para dar com pau por aí, né? Então, eu acho que é isso. Então, olha, talvez me faltem até palavras para descrever o quão agradecido eu estou por essa conversa, porque a experiência de vocês dois é incrível e eu espero que eu tenha feito perguntas pertinentes também, porque esse ecossistema, ele é muito interessante. Na minha transição de carreira, foi a primeira coisa que meu magnetismo orbitou para lá, e ver esses exemplos de quem já está tão presente, tão envolvido com isso, dá aquele refresco de otimismo, de pensar, acho que talvez estamos no caminho certo. Por mais percalços que possa haver, a gente está no caminho certo. Né? Então, muito obrigado, de verdade, pela participação. Imagina, gratidão aqui, à disposição sempre. E que não seja o nosso ecossistema, que seja de todo mundo, né? A gente não quer que fique fechadinho nessa bolha, né? Que seja de todas as pessoas. Sim, eu queria agradecer também a oportunidade de a gente sair da parte racional do que é o ESG e por quê, como mede, quais são os exemplos de empresa, porque isso tem muito, mas ter essa oportunidade de falar o que talvez esteja por trás, o que está nas nossas cabeças e o que nos motiva e quais são as fontes intelectuais, filosóficas que nos levam a fazer o que a gente faz. Bacana. Ter a oportunidade de falar isso é bem rico. É muito legal. Muito legal. De verdade. Obrigado. Valeu. É isso aí. Para você que está assistindo, até o próximo episódio.